Então ele lhe disse: filha, a sua fé lhe curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Louvado seja Deus. Pode se assentar dando glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, esta palavra vai falar acerca de uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. E naquele lugar, naquela cultura onde ela vivia, uma pessoa, uma mulher que fosse portadora desta enfermidade, portadora dessa hemorragia, era considerada como uma pessoa impura. E ser impura naquele tempo significava que ela não poderia tocar em ninguém, e ninguém também poderia tocar nela, porque na crença daquele lugar entendia-se que quem tocasse nela ou em quem ela tocasse também ficaria contaminado. A Bíblia vai dizer que ela padecera muito por causa da sua enfermidade. Aleluia. E que havia gasto tudo quanto tinha com médicos, com recursos, com remédios, sem obter solução, sem obter resposta. Irmãos, quantas vezes nós, antes de termos um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, antes de compreendermos a obra da cruz e aceitarmos o Senhor como nosso único Senhor e Salvador, nós, como diz a palavra de Deus, padecíamos por falta de conhecimento. Porque a Bíblia vai dizer que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Esta mulher, ela não tinha o conhecimento de quem Jesus era até o presente momento. Aleluia, Jesus. Ela não havia ainda ouvido falar de Jesus. Glória a Deus. E nesse período, enquanto ela ainda não teria ouvido falar de Jesus, ela procurava solução para o seu problema. Só que ela procurava solução nos lugares errados. Ela procurava solução e não obtinha resposta. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós, por não termos conhecimento da pessoa bendita do Senhor Jesus, ou ainda pessoas que neste tempo ainda ignoram a verdade e vão procurar solução para os seus problemas em vertentes espirituais malignas onde Jesus não está. Aleluia! O inimigo, ele é astuto, meu irmão, minha irmã. O inimigo é aquele que dá com uma mão e tira com outras duas mãos. Muitas vezes pessoas vão a determinados lugares, investem o que tem, investem também aquilo que não tem e não obtêm resposta. Por quê? Porque estão sendo enganados. Porque o inimigo é o pai da mentira e não há verdade nele. E o Senhor está dizendo nesta noite: não negocie a tua fé. Aleluia! Não negocie a mensagem de salvação que eu coloquei sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Somente eu faço pela graça e não te cobro nada em troca, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer ainda, meu irmão, minha irmã, que após ter perdido tudo quanto tinha, ela ouve falar de Jesus. E ouvindo falar de Jesus, ela toma uma decisão. Quando ela ouve falar de Jesus, imediatamente a palavra proferida para aquela mulher gera poder dentro dela. Aleluia, Jesus. E é um poder que gera convicção. Porque o Espírito Santo, ele é Deus de convicção, meu irmão, minha irmã. E convicção é diferente. Convicção é algo que, mediante muitas vezes circunstâncias adversas, circunstâncias contrárias, você continua crendo que vai dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, ela estava ali tomada de uma fraqueza, tomada de uma hemorragia que a acometia, mas quando ela ouve falar de Jesus, tudo muda. Não deixe de falar de Jesus para as pessoas. Alguém pode ser liberto, pode ser curado, pode ser salvo por meio da sua vida, por meio da mensagem que você carrega. Entenda, meu irmão, minha irmã, que não é sobre o que você tem, não é sobre bens materiais, posição social, cargo que você possa ocupar, mas dentro de você há uma mensagem poderosa. Louvado seja Deus. E quando você
curadas. Louvado seja Deus. E esta mulher, ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar, e no momento que ela ouve falar, a multidão que havia ali não pôde impedir que ela se achegasse próximo a Jesus. Ela decide e anela uma convicção tão forte que diz assim: se tão somente eu tocar a orla do seu manto, eu serei curada. Irmãos, perceba que ela não pensou: será que eu vou ser curada? Mas será que existe